Alô, confraria! Mais uma entrevista sensacional aqui no nosso canal. E hoje, internacional. Nós temos uma convidada aqui que vai enriquecer demais o nosso canal hoje. Uma história, eu já conheci ela de outras entrevistas que eu vi canais de internet fazendo aqui sobre o universo relojoeiro. É uma brasileira que vive na Suíça e que está já há algum tempo arrebentando no mercado relojoeiro internacional. César, boa tarde. Boa tarde para nós aqui, né? Para ela é boa noite. Tudo bem, César? Tudo bem, e você, Caco? Então, hoje estamos aqui com a Angelique Chapuis, né? Brasileira que mora na Suíça, e é uma honra para a gente, né, ter uma convidada tão ilustre assim. Ela é uma especialista em roupagem relojoeira, que é a famosa habilagem francesa, que não tem uma tradução muito boa, e a Angelique vai explicar um pouquinho melhor do que se trata, né? Vamos começar já com isso, né? Boa noite, Angelique, tudo bem? Boa noite, confrades, tudo ótimo, muito Prazer obrigada. viu? Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada mesmo. É minha primeira entrevista, assim, né, no Brasil, então, olha, muito obrigada pelo carinho, né? O César me passou um pouquinho aqui da tua experiência. O César já te conhece, né, já há algum tempo. Uhum. E você passou por grandes marcas, e nós vamos explorar toda essa história tua, riquíssima, né, dentro da relojoaria mundial. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para o pessoal do Brasil, que, por exemplo, a Bilage, para você já falou isso, já está resolvido aí na Suíça, todo mundo sabe. É verdade, todo mundo sabe. Mas aqui no Brasil, o que é uma roupagem relojoeira? Então, a roupagem relojoeira é toda... Desculpa. Não tem Vou problema. recomeçar, tá? Eu vi que você tem um cachorro lindo aí também, na hora que ele passar, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, a roupagem relojoeira é toda a peça que protege o relógio, né, e que ajuda a ler, né, a manipular o movimento e aportar o movimento. Então, basicamente tudo menos o movimento, né? A caixa, a pulseira, bracelete e o órgão indicador, né? Que é o mostrador, os ponteiros, no caso. Hoje você tem uma empresa que atende aí, você tem algumas micromarcas que você tem atendido de relógio, mas também atende gente grande, né? Bulgari, Cartier. Hermes. Fala um pouquinho dessa empresa que você tem hoje aí na Suíça. Então, em 2016 eu decidi criar minha empresa, né, em freelance e em roupagem, né, concepção de roupagem relojoeira. Desculpe, eu perdi o fio. Não, que você disse que começou a trabalhar em 2016, né? É isso? Isso. Eu comecei a trabalhar em 2016, no caso, em concepção de roupagem relojoeira para Cartier, para Bulgari, para Hermes, e também ajudo muitas micromarcas também a criar os relógios delas, né? Já nós vamos explorar um pouquinho mais desse trabalho que você tem feito atualmente. Sei que você atendeu a TAG também recentemente, né? Isso. Mas eu quero saber como é que você caiu nesse universo relojoeiro, porque você nasceu aqui no Brasil, né? Viveu aqui um bom tempo, não? Eu nasci em Santo André, em São Paulo. Tá. E meu pai que era suíço. Minha mãe isso, minha mãe brasileira, meu pai suíço, e para mim ia morar minha vida inteira no Brasil, né? Até que em 1989 o meu pai ele perdeu o emprego. Ele já tinha mais que 50 anos, a gente sabe como não é fácil achar emprego depois de uma certa idade. Então, não teve jeito. Ele falou, eu vou voltar para a Suíça, porque eu acho que lá vai ficar menos complicado, né? Aqui no Brasil, ele trabalhava na área de relógio? Tinha alguma ligação com isso? Meu pai, ele é de La Chaux-de-Fonds, né?
E ele não ligava para a relojoaria, ele não queria entrar na relojoaria. Então, ele se especializou em máquinas, entendeu? Em concepção de máquinas. Então, nós temos praticamente a mesma profissão de base, né? Ele era desenhista em máquinas e eu fiz desenhista em microtécnica. Máquinas um pouco maiores para ele e para você um pouco menores, né? Isso. O tamanho da máquina só que muda. Só o tamanho e a complexidade também, né? Porque ele faz... As máquinas que ele fez, que ele fez eram incríveis. Em 89, vocês foram para que parte da Suíça? Direto aqui para Neuchâtel. Né? Neuchâtel, que é a 15 quilômetros de La Chaux-de-Fonds, né? La Chaux-de-Fonds, que é a metrópole relojoeira, né? E na beira do lago, meu pai trabalhava sempre em máquinas por aqui, né? Então, cheguei aqui, fui direto na escola, tinha 14 anos, né? Então, tinha aqui no Brasil, aqui na Suíça a escola é obrigatória até 16 anos. Então, fui para aprender o francês também, que eu não sabia francês. Constava até 100, máximo, né? Sim. E em seguida, quando tinha 16 anos, tinha que procurar uma profissão, né? E como eu era boa em matemática, entrei numa escola de engenharia. E aí o seu primeiro emprego aí foi aonde? CDNP. O CDNP é o Centro de Desenvolvimento do SOT Group, né? Dos novos produtos, né? E foi, assim, uma experiência fantástica, né? Porque, antes de tudo, eles vieram me buscar na escola, né? Eles precisavam de mão de obra, né? No meu caso, eles precisavam de um desenhista, e então eles vieram procurar na minha escola. Então, antes de fazer meus exames, já sabia que ia trabalhar lá. Já estava bem encaminhado, então. Estava bem encaminhada, faltava só passar os exames, né? E já estava empregada. E quanto tempo você ficou no SWAT Group? 5 anos. 5 anos, onde eu peguei muita experiência lá, né? Comecei desenhista, então, de baixo, né? Bem básico. Aí eu gosto muito do computador e dos programas de computador, de concepção. Então, isso me ajudou muito. Eu logo entendi o programa, já queria fazer mais coisas, e quando um emprego de especialista em superfície 3D foi liberado, eu postulei, né? E eles me deram esse emprego. Aí comecei a fazer SWOT, a fazer Tissot, nossa, eu fiz... legal porque eles deixavam a gente explorar a nossa imaginação, né? Eu fiz até mouse, sabe? Isso aqui, para SWOT. Telefone. A SWOT, especificamente na parte de design, é uma marca super criativa, né? Nossa, muito criativa. Eu acho que eles, em todo caso, na época, eles tinham duas, como é que fala? 2 vezes por ano eles tinham novidade. Agora eu não sei, mas eu não estou muito ligada na SWOT esses tempos, né? Mas, em todo caso, na época era produção, criatividade, né? Criar bastante modelo, mais modelos, desenho de modelo, né? E não, ótimo foi. Nessa época, você lembra de algum projeto assim que te marcou, que você lembra até hoje? Que foi assim? Então, no SWOT, eu fazia pedaços de relógio. E eu fiz uma pulseira da T-Touch. A primeira pulseira de borracha da T-Touch, eu fiz.
T-Touch é o Tissot, né? Com sensor tátil, né? Que era um... Oi, não entendi. T-Touch era aquele relógio da Tissot, né? Que sensor Isso, tátil, várias funções. Que na época era uma revolução, né? Hoje a gente fala Nossa, em visor tátil, qualquer aparelhinho tem, né? Tem no carro, tem no celular, mas naquela época não existia isso, né? Foi uma... verdade. Eu trabalhava na televisão, essa época, quando chegou o primeiro T-Touch da Tissot lá, foi um barulho, o pessoal adorava. Foi um sucesso, incrível. E essa pulseira ela foi muito importante para mim, porque hoje eu adoro fazer pulseira de borracha. Uhum. E essa pulseira, na época, o computador, ele... É o trem? É o trem. Então, o computador ele não era tão eficaz como hoje. Então, eu levei, eu acho que umas 20 horas para fazer esse relógio, essa pulseira, sabe? Porque tinha todo o trabalho atrás de desenhos, com T, assim. Nossa, eu falava, eu estava fazendo tricô, né? De tão complicado que era. E hoje, graças a essa primeira experiência, né, com essa pulseira, eu faço, assim, além de adorar, eu faço rapidamente pulseira de borracha. Legal. E que outras marcas que você trabalhou no SWAT Group? Rado, Tissot? Rado, então, eu pude me especializar nas peças, em materiais duros, né? Como a cerâmica, o metal duro que eles falam lá, né? Então, isso foi muito importante também, porque é sempre a mesma técnica que a gente usa até hoje para, por exemplo, caixas de carbono, né? Que a gente vai criar um container, né? E que é estanque, né? Que é a prova d'água, que é toda a parte técnica está lá, e a gente vai vir com uma parte mais com um material que é mais complicado, né? De trabalhar por cima. Então, eu levei também essa experiência, até hoje estou usando isso. Então, foi assim, foi demais, foi demais. E depois, para onde que você foi, saindo do SWAT Group? E eu fui para a TAG Heuer, né? Que foi também uma experiência incrível. Eu fiquei menos de 3 anos lá, né? Eu não saí porque tinha problemas, né? É que eu queria evoluir. Então, mas senão estava tudo bem. E na TAG eu fiz 2 relógios também que foram importantíssimos para mim. Foi o Aquagraph, né? Que é aquele relógio que é a 500 metros, né? Com com a luneta que tem que apertar para poder, né, girar a luneta. Né? Tinha essa parte que era muito interessante e que também foi o primeiro relógio que eu fiz todas as peças de A a Z. Eu fiz até normalmente o fecho, a gente só faz a parte de cima estética, né? E eu fiz tudo. Fiz as lâminas do fecho, os dois, a pulseira de borracha, o bracelete de metálico, né? E tudo, as plantas, tudo para poder realizar o relógio. Se o relógio foi fabricado, né? Naquela época, tudo foi feito por mim. Então, Aquagraph era um cronógrafo de mergulho, né? Isso, é um cronógrafo de mergulho e tem aquela válvula de hélio, né? Então foi assim, foi o meu primeiro relógio de mergulho, já foi assim uma coisa incrível, né? Então, de novo, aí eu já ganhei uma experiência enorme, né, com essa peça. E a outra peça que eu fiz foi a Aqua Racer,
né, de 2003. E aí eu fiz essa peça e eles não precisaram de designer. Então eu posso falar que o designer foi eu dessa peça de 2000. De 2000. Eles me deram toda a liberdade de fazer a peça, entendeu? Poxa, que histórico, hein? Que maravilha. Nossa, foi assim, eu adorei. A TAG, porque também foi o começo da Louis Vuitton, dos relógios Louis Vuitton, foi nos escritórios da TAG Heuer, né? Você chegou a trabalhar com os modelos da Louis Vuitton? Cheguei a trabalhar com... Eu cheguei a trabalhar com o tambor, mas o feminino. Tá. Né? O masculino, porque na época que eu trabalhava lá, tinha o Guillaume Tetu. Não sei se vocês conhecem, né? Conheci ele da Outlança. Isso, um dos fundadores da Outlança. E ele era meu colega, ele que me ensinou o programa, né? Ele tinha feito o tambor masculino primeiro, e eu fiz o feminino. Você deve ter cruzado com muita gente grande, né? Boa. Sei que você conheceu o Nicolas Hayek. Quem que marcou, assim, tua vida, que você admira, que você... Ou talvez alguém que você tenha trabalhado próximo e tenha se inspirado nessa pessoa? Olha, tem muitos, sabe? Tem muitos. Um que eu admiro, assim, que eu acho que está fazendo um trabalho fantástico, ele fez também um trabalho fantástico na TAG Heuer, é o Christophe Babin, que é o atual diretor CEO da Bulgari, né? Sim. Ele foi CEO da TAG Heuer, né? Isso, ele foi CEO da TAG Heuer, ele fez um trabalho fantástico, né? Ele fez a 69, ele fez a V4, foi assim, e cada vez que ele tocou uma marca, ele virou ouro, né? Ele foi embora da TAG, né? E pegou a Bulgari, e olha a Bulgari, explosão dessa marca, né? Octo finíssimo, né? Os recordes de finura. Isso. Ele trouxe essa parte, né? Inovação na Bulgari que não tinha, né? Então, ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Umas que eu achava muito louco foi o... Ai, como é que fala? Jacques Muller. Jacques Muller é um dos criadores da Swatch, né? E ele foi diretor no CDNP quando eu trabalhei. Quando ele salvou praticamente foi uma das pessoas que salvou a relojoaria suíça. Ele recebeu em prêmio a diretoria, né, do CDNP à vida. Ele entrou lá e só saiu quando aposentou, né? E ele era muito assim, muito humano, e ele tinha uma partezinha assim, sabe, louquinha, que eu adorava, que não era um cara muito sério, assim. Ele sabia o que ele fazia, entendeu? Mas ele tinha aquele jeitinho legal que deixava a gente bem à vontade, né? E eu até cruzei com ele 20 anos depois, que eu não trabalhava mais lá. Eu cruzei assim numa loja e ele me reconheceu. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Não sei o quê. Eu falei assim, nossa, que humanidade, né? Que humanidade. Chegou a trabalhar com o Guy Semon na TAG Heuer? Oi? Chegou a trabalhar junto com o Guy Semon na TAG Heuer? Não. Não? Ele veio depois. Eu acho que ele veio depois. Eu fui rapidinho lá, 2000 e... Ele veio para as inovações, não foi? No movimento. Então veio um pouco mais tarde, talvez. Ou eu não me lembro. Que eu era novinha, né? Eu nem ligava para quem. Hoje ele é uma figura bem prominente, né, na TAG, né? Eu não ligava para essas coisas naquela época, entendeu? Eu nem sabia.
Saindo da TAG, você foi para onde, Angelique? Eu fui para a Gucci. Gucci. Uhum. Trabalhou também na Cartier? E trabalhei na Cartier. E a Cartier também foi aquela experiência incrível. Sim, eu entrei lá e como eu trabalhava 60%, que aqui tem muito disso, sabe? Você pode trabalhar meio período, assim. Então, eles me mudavam de departamento. Não que me mudavam de departamento. Quando era necessário uma mão em um departamento, eles me mandavam lá. Né? Então, eu fiz relógio de alta joalheria, eu fiz relógio de alta relojoaria, eu fiz a Crash, né, a Crash Watch, que é um relógio muito legal também, que era, na época, não terminou, ficou em stand-by quando eu toquei nesse relógio, né? Que esse relógio não é estanque, entendeu? Então eu tinha que fazer. Particular, né? Oi? Muita forma. Né? A forma muito particular, então era muito complicado. Meu trabalho era de fazer que o relógio fique mais robusto, né? Mas eles não levaram, depois eles pegaram de volta, mas enfim. E eu fiz os 8 últimos anos, né? Foi no departamento de inovação. E foi uma época que a Cartier investiu bastante em alta relojoaria, né? Movimentos complicados, turbilhões, repetição de minutos, né? Isso, com certeza. E foi aí também que eles começaram com as concept watches. Né? Teve a ID1, né? Que eu trabalhei também, eu também fiz a caixa, mas não era muito complicado, eu falo sinceramente. O interessante daquela caixa era que ela era em nióbio e titânio, né? Nióbio e titânio, né? Mas o ID2 foi o concept watch incrível, né? Relógio sem lubrificação, né? Assim. Isso, ele era energia, eu acho que eram uns 35 dias de reserva de marcha. Uma coisa assim, na época, agora faz mais de 10 anos, né? Que aconteceu. Na época, assim, incrível, né? Tinha 4 tambores, a caixa era toda em cerâmica transparente, então tinha que visitar os fabricantes, né, que iam terminar, porque é super complicado de terminar cerâmica, né, complicado, caro e longo, né. E a caixa, ela não era fechada com parafusos, era fechada com o vácuo. Então, isso ajudava também na economia de energia, né, do relógio. E foi assim, e foi aí que eu trabalhei com a Carole Casapi, né? Forestier Casapi, que é uma mulher incrível, que eu admiro muito, né? Ela também é uma das pessoas que eu admiro muito na relojaria, e que a gente trabalhou junto nesse relógio, né? A Carol tinha vindo da Renault e Papi, né? Trabalhou com Júlio Papi. Pois é, ela fez Renault Papi. Eu não sei se ela tinha feito o Audemars Piguet também, ou ela só... Ou na época... Não lembro. Enfim. Talvez na época ainda talvez não fosse uma empresa, acho que não era uma empresa só, era uma empresa separada, né? Acho que... Era uma outra empresa. Depois foi incorporada o Audemars Piguet. Você tem razão, foi assim mesmo. E ela passou anos e anos também na Cartier, né? Ela ficou mais que eu. Eu acho que ela ficou 20 anos lá. Né? Eu passei 12 e ela ficou 20. E agora, como a Cartier parou um pouco de investir tanto em altas complicações, em alta relojoaria, em outros tipos
mudou um pouco, né, o enfoque, né? Ela acabou saindo da Cartier e indo para a TAG, né? Pois Tá é. chegando um confrade aí que quer dar um alô para você, Angelique. Bom dia! Oi, Angelique, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Desculpa, eu estou dirigindo, mas eu queria era saudar você. Eu não estou podendo participar de maneira integral porque eu estou dirigindo, que a minha rotina é de viagem mesmo, né? Mas saudar você, Muito agradecer a sua obrigada. presença. E eu tinha duas perguntas para você, tá? Que como eu Fala. estou aqui no trânsito, pode ser que caia a ligação, mas assim, eu queria fazer duas perguntas. Uma seria que você já está falando que você já trabalhou no projeto da Cartier com o nióbio. E nós temos um projeto, né, que eu participei, o César também conhece, também de um relógio com nióbio bem interessante. Eu não sei, talvez o César possa aprofundar um pouco mais para você também isso, que veio do produtor de nióbio no Brasil, né? E Uhum. a outra pergunta, que é um outro momento do seu resumê que você apresentou aí, parabéns, aliás, por isso, bem legal mesmo, está valendo tudo o que você tem feito e tudo mais, participado, que você também trabalhou com o Jean-Marie Chalet, né, da Louis Moinet, ateliê, que é uma manufatura muito amiga da gente também, né? A gente tem uma excelente relação com eles, né? Então, se em algum momento você pudesse elaborar nessas duas perguntas, eu te agradeço. Eu vou tentar ficar aqui o máximo que eu conseguir, mas talvez a ligação aqui, a internet caia em algum momento. Mas obrigado e desculpa por estar interrompendo aí a linha de raciocínio de vocês, Imagina, tá bom? imagina, Seja imagina. bem-vindo, Carlos. Obrigado. Obrigado Muito aí. obrigado de Obrigado. ter passado por aqui. Então, primeira pergunta. Do nióbio. O E o nióbio. nióbio? Qual que é a pergunta? Eu não entendi direito. Ele Então, pediu o se você Carlos, falou da tua experiência, né, naquele projeto com o nióbio. Então, o nióbio, assim, o complicado dessa matéria, dessa matéria, ele é um pouco como o titânio, né? Que como era uma liga de nióbio e titânio, é fazer o acabamento, Uhum. entendeu? Se tiver relojoeiro, por aí eles sabem que fazer o acabamento, polimento em titânio é aquela loucura, né? Então, essa foi uma das dificuldades, porque que eu me lembre, o relógio, o acabamento do relógio, ele era polido. Então, assim, quando a gente foi conversar com o cara que ia polir, ele ficou assim, bom, gente, vocês vão ter que me dar um tempinho, né, para terminar isso aqui, que não vai ser fácil. E essa foi uma das dificuldades de trabalhar com o nióbio. E e comprar a matéria, né? Porque na época, em todo caso, aquela matéria ela só podia ser obtida pelas Forças Armadas, sabe? Era muito complicado, tinha que fazer papéis de alfândega super, porque era mais usado para armas, né? E qual a Então, vantagem desse material, do nióbio? É olha, visual? assim, É estético? para mim foi mais comunicação. Tá. Olha, gente, a gente usou esse material, mas que é um Marketing. material que é leve, ele tem as suas características que são boas, né? Tá. Mas era só mais para comunicação mesmo, Entendi. porque bom, não vamos, não, é um bom material, né? Resistente, né? Leve, né? Mas assim, não é hoje que a gente vai usar isso nos relógios, né? Vai ser pouquíssimos relógios que vão poder usar. Agora, não sei se hoje está mais barato, mais fácil de comprar essa matéria. Assim. Por mas essa mesmo o dificuldade, né? cântaro também, né? Alguns materiais assim que são exóticos, né? São bacanas, né? De se comunicar, de se fazer uma coisa, mas que realmente não faz muito sentido de se produzir um relógio, né? Porque são materiais caros e que também não trazem grande vantagem, né? Para o Não é relógio. mesmo? Né? É isso. Já tem o titânio, né? Mas como era um concept watch, né? Um relógio para comunicar, então eles tinham que trazer um material diferente. E como eu acho que eu acho que foram os primeiros que usaram esse material. E o primeiro
mas não foram os únicos. Na verdade, o Carlos se referiu a esse projeto que ele teve envolvido, né, que eu também tive alguma participação assim, foi anterior à Cartier. Foi um relógio feito por um designer brasileiro, que é o Rafael Miranda. Ah, o Rafael! Então, isso. Tá em Foi ele parceria que me falou. com a Watseller e com a CBMM, que é a empresa mineradora de nióbio no Brasil, né? Extrai o nióbio aqui de Minas Gerais. Então, eles desenvolveram o primeiro relógio com uma caixa de nióbio do mundo, né? Foi anterior ao projeto da Cartier. Então, gente, ó. Primeiro relógio em nióbio foi brasileiro, viu? Foi feito design brasileiro, pelo pessoal brasileiro. Depois foi para Cartier. Olha, nunca vou esquecer, hein, gente? Então, você já conhece o Rafael Miranda? Oi, não entendia. Você conhece o Rafael Miranda, então, já? Conheço, eu fiz uma live com ele. Né? Tá. Não podia perder essa oportunidade de fazer uma live com um designer brasileiro de relógios, né, gente? Sim. Caco. Carlos, você tinha feito 2 perguntas, qual era a segunda? Nos ouve? Jean-Marie Chaler, né? Isso, não. Então, o Jean-Marie Chaler, eu não trabalhei com ele. Eu fui aluna dele. Quando eu fiz um certificado de estudo superior de marketing relojoeiro. E ele estava lá, tinham vários profissionais, grandes profissionais da relojaria, Vincent Perriard, tinha o Pierre-Yves Donzé, né, que é o historiador, e foi assim essa formação foi incrível para mim, né? E foi ali que eu conheci o Jean-Marie Chaler, né? Que é aqui do lado, né? Saint-Blaise, o ateliê do. Como é que chama a marca mesmo? Louis Moinet. Louis Moinet é aqui em Saint-Blaise, também um quilômetro e meio máximo. Né? E Pierre Donzé tem alguma coisa a ver com a empresa de mostradores, né? Tem uma empresa de mostradores famosa que é. Não, é um nome muito comum, né? Donzé. Então, nesse caso, ele é historiador, né? Historiador. Ele escreve muitos livros sobre a história da indústria, sobretudo da indústria. E hoje ele é professor no Japão. Um cara incrível, e eu gosto muito dos livros dele, porque são ótimos. São ótimos. Da Cartier você saiu para abrir a tua própria empresa, né? Isso foi em 2016? 2016. Porque eu cheguei a ser gerente de projeto inovação, né? E sabe como é que é? Você está na tua carreira, você então eu quero subir. Aí eu subi, cheguei gerente de projeto, aí eu comecei a perder um pouco da paixão pelo que eu fazia, entendeu? Que não tinha sentido, não teve sentido de continuar a subir e chegar até onde, o que você quer fazer, né? O que você gosta de fazer. E eu sempre gostei de fazer relógio, entendeu? Fazer concepção, é paixão mesmo, sabe? Quando você está trabalhando, teu cérebro está tudo contentinho, né? Então eu falei assim, nossa, eu preciso voltar, né? A fazer o que eu fazia antes. Só que para mim, assim, de voltar em um escritório técnico, na empresa, eu não estava afim mais. Foi aí eu falei assim, bom, eu precisava de challenge, né?
de pimenta. Desafiado, né? Puxando. Desafio isso. Eu falei assim, bom, eu vou me lançar, né? Quem sabe não dá certo, né? Você atua mais como consultora hoje em dia, ou você põe a mão na massa, você cria, Eu que é? ponho mais a mão na massa que sou consultora, né? A Então empresa eu te passa um faço projeto de novo relógio, você faz todo o desenho, faz todos os estudos. o estudo, todos os estudos, né? Assim, e geralmente com um designer, né? É o designer que é o mestre para mim, né? Do meu trabalho. E eu vou fazer de tudo porque para respeitar o design dele, né? E que o relógio dele seja, né, viável, que Viável. seja ergonômico, viável, né, e que a gente possa fazer também, né, fabricável, porque assim, às vezes quando eu recebo 3D de alguns designers, assim, é só parte externa, sabe? É só uma pele, assim, eu tenho que construir tudo que está dentro, né? Então, é assim que eu faço, né? E depende, muitas vezes são as caixas que eu faço, né? A maioria das vezes são as caixas. Mas, por exemplo, com a Gorilla, que é meu primeiro cliente, que até hoje trabalha comigo, né? Para ele eu faço tudo. Eu faço a caixa, eu faço pulseira. Ele faz muito pulseira de borracha, então, sim, E Otávio Garcia é um adoro. grande designer, né? Octávio Garcia é um designer incrível. Ele foi diretor artístico da AP, né? Eu peguei assim. Né? Então, o cara, ele assim. E eu adoro trabalhar com ele também, né? A gente trabalha juntos para a Gorilla e trabalhamos juntos também para a Gerald Charles, né? Então, todas as peças novas que vocês veem, sou eu e o Octávio, né? Primeiro, porque o designer é dele e eu tô atrás. Quer dizer, se tiver algum problema, gente, é comigo que tem que falar. E na Gerald Charles também você está trabalhando junto com os donos lá, com italianos, são os italianos, né, que são os donos da Sim, né, Gerald Charles. eu falei mais com o diretor, né? Não me lembro mais o nome dele, é um italiano. E Federico, Frederico, isso, Federico, né? Federico. E e eles eu nunca vi. Porque eu trabalho mais com o Octávio mesmo e depois a gente manda pro pessoal da Gerard Charles e eles fazem fabricar. Certo. E Hoje algum você tempo tem atrás, atendido. Diga, César, pode falar. continua. Não? Fala aí. Algum tempo atrás nós conversamos e você Uhum, falou de um projeto de uma marca, para lançar uma marca no Brasil. Como que uhum. está esse projeto? Evoluiu? Como que tá? Que pés estão essa coisa? Então, eu falei assim, né? Eu tenho sempre muitas ideias, né? E eu falei assim, eu queria muito trabalhar com o Brasil. Eu falei assim, bom, trabalhar com o Brasil é fazendo um relógio, né? Só que aí eu comecei, né? Eu comecei a pesquisar, né? A conversar com as pessoas, né? A gente fez aquela reunião, né, César? Juntos. Fui conversar com amigos também que têm marca de relógios. E eu vi, assim, que para mim não dava. Não dava, assim. Que tem que ter uma dedicação que eu não tenho tempo para isso. Né? Tem que ter tempo para. Quando a gente tem uma marca, a gente não pode fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Né? E eu gosto de ter vários projetos. Né? Então eu falei assim: não. Mas, em compensação, estou com a oportunidade de trabalhar para uma marca brasileira, né? Em breve a gente
vai ter um relógio, um designer meu para essa marca brasileira, né? Então, até o final do ano, Legal. né? Por um momento a gente aí fica nesse teaser, né? Quando sair esse modelo, nós temos que marcar uma outra entrevista, então. Com muito prazer, com muito prazer. Aí eu achei que foi uma oportunidade incrível, eles entraram em contrato comigo, entendeu? Aí eu falei assim, nossa, lógico que eu faço um relógio para vocês. Aí assim, aquela vontade que eu tinha de fazer um relógio para o Brasil, bom, pronto. Legal. Né? Mas aí depois tem que vender, não é só fabricar, né? Eu estou acostumada a fabricar só, né? Verdade. Só que não, tem que vender depois, assim, tem que pensar na marca, né? Não é uma coisa leve, né? Tem que ter muita responsabilidade. Sim, não dá para fazer assim uma marca sem falar, não, eu vou me dedicar ao máximo, né? E Tem que ter ter quase dinheiro. que exclusividade, né? É trabalhar para isso. Não dá para tocar outros projetos mesmo. Não. Tem que ser a principal. Hoje, o que você está fazendo? Que projetos que você está tocando, os que você possa falar, né? Se não for algo que tem algum sigilo. O que você tem feito atualmente? Ou que tem de plano para o futuro, além desse relógio brasileiro? Então, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz a última Only Watch, né? O último Only Watch da Tag Heuer, né? Uau! Que é o Monaco Seconds, né? Nossa, meu Deus. Quando a Carola ela me chamou, eu falei assim, e falou, olha, te convido para trabalhar na Only Watch. Eu falei assim, nossa, Only Watch, gente, eu nunca trabalhei, nunca fiz um relógio para eles, né? Nossa, que oportunidade incrível. E de repente eu cheguei, né, no kickoff, né, que é a primeira reunião onde eles apresentam todas as pessoas que vão trabalhar no projeto, tudo, né? Aí você só vê fera, né? Naquele kickoff. Você fala assim, nossa, eu tô no meio todo esse povo, né? Da Carola, né? E tinha também tinha também o Dominique Renault, né? Na reunião, né? No projeto. Assim, eu olhei, né? Eu falei assim, mas eu conheço esse cara. Assim, nossa, mas é o Dominique. Ele é fã terrível da relojoaria, né? Eu falei assim, eu cheguei, sim, se eu tivesse que ter dado um nível para falar, eu cheguei lá, foi nessa reunião, né? Foi aí Seria um marco, né? Seria essa reunião um marco. Foi aí que eu falei assim, nossa, eu tô trabalhando com todo esse povo. Que legal. Nossa. Isso. E como foi trabalhar com esse material que eles chamam de titânio texturizado? Então, assim, tem que ter, eu tive que pensar titânio, né? Quando eu fiz a peça, quer dizer, todas as espessuras, entendeu? Tem que ter uma espessura mínima com titânio, né? E eles também tinham que fazer testes ao mesmo tempo que a gente fazia a concepção, porque ao mesmo tempo eles estavam criando esse titânio. E isso que foi incrível também nessa peça, né? Que foi feito o material ao mesmo tempo que a caixa e ao mesmo tempo que o movimento. E isso é raríssimo, é só em peças assim como a Concept Watch da Cartier, né? Em uma Only Watch, eu não esperava. E foi isso, foi assim, foi fazer testes, essa que foi a dificuldade, fazer testes e fazer a concepção e tendo já um plano B, sabe? Se isso não der certo, a gente já tem que pensar em outra coisa. Mas foi tudo certo. Ele mistura esse titânio e safira na caixa, né? Tem a parte de safira também, né? Titânio e safira, aquele fundo
todo maravilhoso em safira, onde a gente vê todo o movimento, né? A parte de baixo do movimento. E o que foi legal, e como a gente trabalhava também com o pessoal que fazia a concepção do movimento, a gente pôde dizer quais eram os lugares para ir tirar mais matéria, ter o menos matéria possível, mais para poder ver o máximo possível do movimento, né? E na caixa também, porque normalmente a gente deixa, né? Se tem matéria demais, não tem problema, ninguém vê, né? Mas como o movimento ele é quase todo esqueletado daquele jeito, então eu tive que tirar também o máximo, deixar o mínimo de matéria para poder ter aquele visual maravilhoso dentro do movimento, né? Dentro dessa... É um cronógrafo rattrapante, né? Incrível. Lógico, é fantástico, né? Nossa. E o designer também, o Julien Delcambre, né, que é o designer da TAG, ele é excepcional. Também adorei trabalhar com ele. Assim, um designer que escuta, né? Eu pude dar uns palpites, mas não no design dele, na geometria, né? Falando assim, olha, se a gente faz assim desse jeito, a gente vai ter a melhorar a ergonomia, né? E se a gente abrir mais um pouquinho aqui, vai dar para ver todo o fundo, essas coisas assim. Ele foi super aberto e tive um imenso prazer de trabalhar com ele. Porque ao mesmo tempo que você tinha que inovar, você fazia uma coisa inovadora, você também não pode fugir muito das características do Mônaco, né? Não. É super difícil trabalhar no design de um ícone como o Mônaco. É muito complicado, né? E eu acho que ele soube trazer, né, o Mônaco para o terceiro milênio, né? Milenar, né? Só um momentinho. Desculpa. Não tem problema. Ai, meu Deus, minha filha. Ela não tinha reparado. Você é não tinha reparado. Você Oi? vem para o Brasil ainda constantemente? Você e a tua família? Quando eu posso, eu vou, né? Mas a filha nasceu aí? As minhas 2 filhas nasceram aqui. As 2. Sua família aqui no Brasil mora em Santo André ainda? Não. Eu tenho primos que moram em Mauá. Eu tenho primos que moram no Paraná. Eu tenho primos que moram no interior de São Paulo, né? Assim, mas em Santo André não tem mais ninguém. Bom, voltando ao assunto do Only Watch, vamos torcer agora para que atinja o mais alto valor possível, aí, né? Que atinja um alto valor no leilão, né? Eles acham que eles vão ter um bom valor, né? Porque eles conversam sempre com o pessoal que vai querer comprar, que é o futuro cliente, né? Então, eles têm muitos clientes interessados nesse relógio. E eu tenho certeza, porque ele francamente, não é porque eu trabalhei nele, né? Mas eu acho, assim, um dos Only Watch mais excepcionais esse ano. Deixa eu fazer uma pergunta que, se a gente não trabalhasse na área que a gente trabalha, seria uma pergunta indiscreta. Mas qual é o relógio que você gosta de usar no dia a dia? Você já passou aí por grandes marcas, trabalhou com Rado, com Tissot, com Bulgari, com Cartier, trabalha ainda, né, com grandes marcas aí com a tua empresa.
Qual é o relógio, ou os relógios, pode ser mais de um, que você usa no seu dia a dia, o que você gosta mais de usar, que estilo? São relógios mais esportivos, são relógios mais dress watch, né? Relógios mais grandes? Então, o relógio que eu estou hoje é um vintage, né, da Zenith, Port Royal, e eu estou fazendo uma coleção de vintages da Zenith, que assim, eu Então, já já tenho... sabemos qual é a marca predileta. Eu gosto muito da Zenith também, acho fantástico, né? Mas é fantástica, fantástica. Eu adoro essa marca, né? Eu tenho 3 respirator, sabe? 2 só funcionam. Você está na Mas Suíça, não é possível que você não ache alguém para botar para funcionar esse terceiro. sim, olha, precisa disso aqui, ó. Eu sei, eu imagino. Nós damos uma passadinha aí em março, eu me lembrei o quanto a Suíça é cara, né? Tudo Nossa é Senhora. muito caro, né? Aí. Mas olha, até que eu tenho um amigo meu que faz por 200, 300 francos, né? Se tudo der certo. Então, mas assim, então eu tento fazer a revisão cada 6 meses assim, e tento comprar menos vintage, né? Assim, não tenho esse problema de... Porque o vintage é isso, né? Você compra, você não sabe, né? Quantos vintage eu comprei que no final ficaram na gaveta mesmo, E né? você já chegou a desenvolver algum projeto para a Zenith? Não. Ainda. Não. Eu quero. Vamos ver, né? Mas eu querer não é suficiente, né? Mas você já alcançou tanta também, coisa né? aí que não é impossível, né? Oi? Não é impossível, não é impossível, mas tem que o diretor tem que... Eu tenho que cruzar ele numa dessas feiras, tomar um champanhe, comer um petit four, um salgadinho com ele. Aí, quando ele precisar, ele lembra de mim. Aconteceu várias vezes isso comigo. É só ir nessas feiras e conversar, trocar uma ideia, que aí a pessoa não esquece de você. Muito legal. Verdade. Então, se não, eu gosto muito de... Eu não sabia qual era o estilo de relógio que eu gostava, entendeu? Foi quando eu vi a minha coleção que eu reparei quais são os relógios que eu Identificou o gostava. padrão, né? Falei assim, ai, sabe? Porque assim, nunca tinha pensado, né, nisso, né? Então, como esse aqui, é um bracelete. Eu gosto de relógio de forma, né? Esse aqui também é um Zenith vintage. Eu gosto de relógio de forma com um bracelete, né, de metal integrado. Uhum. Eu adoro esse tipo de relógio. Então, a maioria de relógios que eu vou comprar vão ser desse estilo, assim. Estilo anos 70, né? O primeiro relógio que me marcou foi um relógio que tinha essa cara, né? Que era o relógio do meu pai. Como muitos, né? Então, e ficou. Eu adoro essa forma Kusan, né? Que a gente fala, né? Que é arredondada em cima, de todos os lados, né? Eu adoro essa forma e eu gosto da praticidade da pulseira de metal, né? O fato de você já estar no tamanho do teu pulso, né? Então, você já coloca, fecha, está no teu pulso. E também tem a vantagem que você não precisa trocar a cada, sei lá, 2, 3, 5 anos com uma pulseira de couro, né? Mas eu tenho relógios com pulseira de couro, porque
para combinar com as roupas, né? Mas porque de couro é mais dress, né? É dress watch. E então eu gosto também, eu acho bonito também. Mas se eu assim, na minha primeira escolha vai ser quase sempre um relógio com a pulseira de metal, a bracelete de metal. Você vai visitar agora, no próximo mês, a Geneva Watch Days? Não sei, não sei. Será que vale a pena? Eu não tô. Está crescendo cada vez mais, né? O evento. Talvez seria. Marcas, né? Então, porque como tem ainda, tem a Watch and Wonders, né? No mês de março, Watch and Wonders, Time to Watch, tem a Master of Horology, tudo ao mesmo tempo, né? Lá em Genebra. Eu me pergunto o que tem, o que tem essa feira a mais que a Watch and Wonders, entendeu? E como tem muita coisa em setembro, eu tenho o Festival Suíço da Relojoaria, né, que vai ocorrer também em setembro. Eu tenho também conferências feitas pela Sociedade Suíça de Cronometria, sabe? Então, tem sempre, uma vez por ano, tem conferências, né? Um dia de conferências, e cada 2, 3 anos são 2 dias. Então, assim, muita coisa em setembro eu tenho que escolher, né? Tive que escolher. E como eu ainda não sei se vale a pena, né? Então, eu pensei, vou já no Festival Suíço de Relojoaria, que é aqui pertinho, que é o primeiro, né, para ver como é que é, e não posso, eu não posso perder essas conferências da Sociedade Suíça de Cronometria, que é muito importante. É lá que eu cruzo com todos os diretores das marcas, com os chefes dos departamentos de criação né? Então eu tenho que estar lá, tenho que aparecer, entendeu? Porque é o famoso, né, Petit Four e Champagne, né, nesses lugares, né, que eu cruzo com eles e que alguns meses depois eles vêm bater me passam um telefone, né, para vir me dar trabalho. Então, olha, Um bom networking, né? É ótimo. O último foi em mês final de setembro ano passado, e eu já estou com 2 projetos de um cara em que eu comi na mesma mesa que ele. Era uma mesa de 10 pessoas, ele estava na minha frente, a gente só se apresentou assim e a gente nem conversou, né? A gente nem conversou. Ele falou assim: me dá seu cartão, né? E pronto. E uns meses depois ele me telefonou: olha, tem um projeto, não sei o quê. Eu já estou com 2 projetos com ele. Bom. Tem um de fazer a concepção do relógio, né? E um outro que é de dar uma ajuda para ele, que ele é uma pessoa, ele é construtor movimento. Ele é independente. Ele é independente, criando sua marca, né? Também. E ele queria também aprender sobre fazer a viagem. Você pode dizer então, quem é? Não. Sim. Stefan von Gunten. Você não conhece? Não. Então, ele trabalhou, cara, assim, eu conversei com um amigo meu, né, sobre ele, e ele falou assim: nossa, o cara é super inteligente. Ele trabalhou em movimentos como o Freak, sabe, da Ulysse Nardin. Então, o cara e a peça que ele criou uma marca, né, uma marca
com o nome da marca de um bisavô, tataravô, que tinha a marca de relógio, né? Fez renascer e tem toda a legitimidade para fazer isso, né? E eu estou ajudando ele a fazer a caixa dele, né? Muito legal, muito legal. Olha, um currículo riquíssimo que você tem, projetos grandes, né? César, você levou o nível aqui hoje, hein? No programa. Eu sabia que com a Angelique o nível seria muito alto, né? Ai, gente, obrigada. Nossa, Angelique, muito olha, bom escutar isso. Muito obrigado. A gente aqui, como brasileiro e amante de relógio, a gente só tem que se orgulhar como, assim, de pessoas como você, como Rafael Miranda, pessoas que estão fazendo acontecer, participando aí de grandes projetos, lançamentos, né? Pessoas inovadoras, de talento, criatividade, como são vocês. Muito obrigado pela tua participação. Realmente foi um papo muito gostoso. E eu acredito que assim que tiver essa novidade aí do relógio brasileiro, nós temos que marcar uma nova entrevista, né, César? Com certeza. Legal. Sim, não, com certeza, com certeza. E não sei se a gente tem 1 minuto. Claro, pode que falar. Eu tenho um outro projeto, porque eu reparei que não tinha curso de cultura relojoeira no Brasil, né? E então eu estou elaborando um curso de cultura relojoeira, né, para as pessoas que querem saber mais rápido, né, que tem possibilidade, lógico, de conhecer relojoaria, mas eu falei assim, seria legal fazer um curso, né, para as pessoas que são interessadas. Então, não é para agora. Ele é presencial, é digital? Não, digital. Né? Como ele é todo em português, todo em não português. dá. Legal. Todo em português. Show. Então, eu achava, né? Eu queria fazer uma coisa para o Brasil, né? Então eu falei assim que isso seria legal. Isso eu tenho todo tempo de fazer, né? E era viável para mim. Esse curso era mais viável que uma marca de relógios. E quando que você pensa em lançar esse curso aqui no Brasil? Então, acho que entre 6 meses e 1 ano. O curso que você ainda está trabalhando nele? Tô. Já sei como vai ser feito, né? Já tenho os 3 capítulos que estão prontos, né? Eu tenho meu amigo Pedro, né, do Horológica, que tá me ajudando, né? Eu vi uma live, eu acho que era uma live que você fez com ele, né? Com o Pedro. Foi com ele e com o Trevor, né? Foi super legal. Então, pronto, era essa a novidade que eu queria contar para vocês, legal, né? Que vocês tinham perguntado se eu tinha novidades, projetos, né? Então, esse é um projeto que eu vou vamos levar ajudar a divulgar. Assim que estiver pronto, isso aí. Será? Nossa, eu vou ficar muito honrada que vocês divulguem, né? Nossa, vai ser muito legal. E eu agradeço também vocês por ter convidado, né? Pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada mesmo, né? Que vocês me convidem para essa primeira entrevista, né? Com o Brasil. Muito obrigada. Estou muito emocionada. Fiquei muito emocionada mesmo. Nós é que agradecemos pela tua disponibilidade, né? Por atender o nosso convite. Foi uma honra para a gente. Muito obrigado, viu, Angelique? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Caco. Obrigado, Angelique. Contatos maravilhosos aí na Suíça. E eu tenho certeza que a gente vai falar muito em breve. Eu também tenho muita certeza disso. Legal. Eu espero que você que assistiu a nossa entrevista de hoje tenha gostado, assim como nós gostamos. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!